E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa em Erebor, onde um povo de anões leva uma vida próspera e feliz sob a liderança do rei Tror. Seus herdeiros são o filho Thrain e o neto Thorin. O reino tem muita riqueza e os anões fabricam lindas joias com os metais preciosos da montanha. Até que um dia eles encontram uma coisa incomparável, a Pedra Arken, também conhecida como Coração da Montanha. Tror toma isso como um sinal de seu direito divino ao trono e passa a exigir homenagens até mesmo de Thranduil, rei dos elfos. A paz do reino é ameaçada conforme a ganância de Tror sai do controle. Seu imenso tesouro acaba atraindo um inimigo que também gosta muito de ouro, o dragão Smaug. Ele chega cuspindo fogo e espalhando destruição por todo o reino antes de invadir o castelo. Tror ainda tenta dar um jeito de ficar com a pedra, mas seu esforço é em vão. Smaug toma para si toda a riqueza de Erebor e se instala na montanha, expulsando os anões. Assistindo à tragédia, Thranduil se recusa a arriscar o seu próprio povo para ajudar os vizinhos. Assim, os anões começam a vagar pelas planícies em busca de abrigo, e até mesmo o príncipe tem que se sujeitar ao trabalho pesado. Décadas depois disso, um jovem hobbit chamado Bilbo Bolseiro está sentado na porta de casa quando chega o mago Gandalf. Ele não o reconhece, mas sabe de quem se trata e por isso se espanta com a visita. O mago diz que está para começar uma grande aventura e convida Bilbo para ir com ele. O hobbit demonstra um completo desinteresse por aventuras, afirmando que esse é o tipo de coisa que costuma atrasar a janta. Decepcionado, Gandalf vai embora, mas desenha um símbolo do lado de fora sem que ele perceba. Horas mais tarde, justamente quando Bilbo está prestes a saborear a janta, um anão chamado Dwalin toca a campainha. Sem maiores explicações, ele já vai entrando na casa e perguntando onde está a comida. Seu irmão Balin chega em seguida e os mesmos se cumprimentam com uma forte cabeçada. Cada vez mais ansioso com a situação, Bilbo tenta de tudo para expulsá-los, mas é simplesmente ignorado. Logo chegam mais dois anões, Fili e Kili. Bilbo fica horrorizado ao ver que eles começam a liberar espaço para receber bem mais gente. Quando a campainha toca novamente, uma montanha de anões desaba para dentro de sua sala e Bilbo vê que Gandalf está com eles, finalmente entendendo que isso tudo é obra do mago. Os intrusos se comportam como se estivessem numa taverna de péssima reputação, além de esvaziar a despensa para fazer um banquete. Eles são tão criativos que até inventam uma música caçoando da raiva de Bilbo e fazem malabarismos com os pratos para acompanhar o ritmo. Porém, o hobbit fica surpreso ao ver que a brincadeira termina com a louça toda organizada. O clima fica mais sério com a chegada de Thorin, o antigo príncipe de Erebor. Gandalf o apresenta a Bilbo como o líder da Companhia dos Anões, um grupo formado com o intuito de retomar a montanha solitária das garras de Smaug. De acordo com uma antiga profecia, o monstro será derrotado quando houver corvos sobrevoando a montanha. Relatos recentes confirmam que o fenômeno já está ocorrendo e foi por isso que Thorin reuniu a companhia. Balin, que é o mais cauteloso, acha arriscado enfrentar um dragão com um punhado de anões. Mas seus companheiros estão cheios de coragem e da confiança nos poderes mágicos de Gandalf. Além disso, Thorin diz que a profecia é conhecida por outros povos também. Isso significa que o tesouro de Erebor está vulnerável a ataques externos e essa pode ser a última chance de recuperar o que lhes pertence. Nesse momento, Gandalf revela um objeto que recebeu de Thrain, o pai de Thorin. É a chave de uma passagem secreta para Erebor. O problema é que essa passagem talvez seja secreta demais, pois as portas construídas por anões são invisíveis enquanto estiverem fechadas. É por isso que agora eles precisam de um ladrão experiente. Bilbo fica completamente chocado ao perceber que Gandalf o indicou para tal função. Ele jura que nunca roubou nada, e os anões também concordam que ele parece incapaz de invadir uma fortaleza. Irritado com a pouca confiança em suas decisões, Gandalf lembra que hobbits são famosos por sua agilidade e garante que Bilbo vai dar conta do recado, pois tem vários talentos secretos. É evidente que esses dons ainda são um segredo até para o próprio Bilbo, que fica mortificado ao ouvir tantos elogios indevidos. Enquanto Balin pede que ele assine um contrato antes de se juntar à companhia, Thorin diz a Gandalf que ele não pode garantir a segurança do hobbit. O contrato tem uma longa lista de possíveis infortúnios e Bilbo desmaia só de ler. Depois que ele se recupera, Gandalf conversa com ele a sós e demonstra que está muito decepcionado. Não só com a covardia, mas principalmente com a falta de espírito aventureiro. Ele apela para a glória dos antepassados de Bilbo e diz ao hobbit que ele não pode conhecer o mundo somente através dos livros. Mas quando Bilbo pergunta sobre sua própria segurança, o mago responde com honestidade e admite que não há garantias. Bilbo então recusa o convite mais uma vez, e Balin diz ao príncipe que talvez seja melhor assim, pois a paz em que vivem vale mais do que o ouro de Erebor. Mas Thorin insiste que é seu destino recuperar o reino e Balin mantém sua lealdade. Na manhã seguinte, os anões já foram embora quando Bilbo acorda. Porém, a alegria de ver sua casa vazia não dura muito.
Pensando nas palavras de Gandalf, ele acaba mudando de ideia e cruza a aldeia correndo até alcançar a Companhia dos Anões com o contrato assinado. Então a caravana dos corajosos prossegue em sua longa jornada. Durante a pausa da noite, Bilbo se assusta com um barulho e os anões começam a rir. Para provocá-lo, eles dizem que o som deve ser um bando de orques à espreita, mas Thorin não gosta da piada. Quando ele se afasta, Balin explica que o príncipe tem um trauma de orques. Depois da queda de Erebor, sua família foi para o reino de Moira. Eles encontraram a região sob ataque de uma legião de orques, liderada pelo abominável Azog. Ele conseguiu a cabeça do rei Tror durante a batalha, e seu filho Thrain desapareceu logo em seguida. Ninguém descobriu o que aconteceu com ele. Thorin teve que enfrentar Azog sozinho, e foi sua bravura que derrotou o inimigo. Apesar da vitória, as perdas foram tantas que não houve comemoração. Quando Bilbo pergunta que fim levou o vilão, Thorin diz que Azog não se recuperou da batalha e acabou morrendo algum tempo depois. Ouvindo isso, Gandalf e Balin trocam olhares como se tivessem um segredo entre si, mas o príncipe não percebe. Do outro lado do abismo, vemos que há um bando de orques observando a Companhia dos Anões. Um deles manda avisar o mestre que seu maior inimigo foi localizado. No dia seguinte, os viajantes enfrentam uma chuva forte e alguém pede a Gandalf que a interrompa magicamente. O mago se faz de desentendido e não toma qualquer atitude a respeito. Isso inspira Bilbo a perguntar sobre a existência de outros magos, na esperança de que haja algum um pouco mais talentoso. Sem se ofender, Gandalf diz que eles são 5 no total, mas não consegue nem lembrar o nome de todos. Ele só sabe que o primeiro é o famoso Saruman, e o quinto é Radagast, o protetor das florestas do leste. Enquanto Gandalf discursa sobre os colegas, vemos que Radagast está enfrentando sérios problemas na floresta. Alguma coisa está enfraquecendo as plantas e fazendo com que os animais adoeçam. Vendo que nenhum remédio funciona, o mago deduz que se trata de bruxaria e começa a procurar um antídoto adequado. Enquanto isso, uma imensa aranha ronda seu chalé de forma ameaçadora. Ela vai embora assim que ele encontra a resposta, conseguindo combater o problema ao menos temporariamente. Então um pássaro lhe conta que aquela aranha veio da antiga fortaleza abandonada. Radagast fica intrigado e decide ir até lá para saber mais. No fim da tarde, Thorin e Gandalf se desentendem quando o mago sugere que peçam ajuda aos elfos. Thorin os vê como traidores de seu avô e lembra que eles nunca ajudaram os anões. Gandalf retruca que não lhe deu o mapa e a chave para que ficasse preso ao passado. Porém, Thorin persiste na teimosia e o mago se afasta irritado. À noite, Bilbo leva sopa para Fili e Kili, que acabam de dar pela falta de alguns cavalos. Vendo as árvores arrancadas pela raiz, Bilbo se amedronta ao imaginar quem teria roubado os animais. Mas não demora até que eles vejam um troll carregando um par de cavalos. Os anões querem que Bilbo faça algo a respeito, já que ele está no grupo como o perito em invasões. Eles garantem que essas criaturas são muito burras e nem vão notar a presença do hobbit. Os 3 trolls estão sentados ao redor da fogueira, reclamando que a comida é sempre cavalo. Morrendo de medo, Bilbo contorna o trio e tenta roubar a faca de um deles para libertar os cavalos. Pegando Bilbo com uma mão só, o troll quase o abocanha, mas então dá um grito de susto ao ver que não é um cavalo. Os 3 começam a analisá-lo, imaginando se há mais homenzinhos desse tipo por ali e quantos seriam necessários para fazer uma torta. Erguido de cabeça para baixo, Bilbo jura que é o único hobbit das redondezas. Mas os trolls acham que ele está mentindo e um deles até sugere táticas mais drásticas de interrogatório. Felizmente, é nesse momento que os anões aparecem e começam a lutar com os trolls. Apesar de muito menores, eles também são muito mais espertos. Ao contrário de Bilbo, por exemplo, que resolve libertar os cavalos no meio da batalha. Ele acaba sendo feito refém e os anões são forçados a entregar suas armas. Alguns vão direto para o espetinho, enquanto os próximos ficam ensacados esperando sua fornada. Quando um troll resmunga que já está quase amanhecendo, Bilbo lembra que eles não podem entrar em contato com a luz do sol. Apelando para a sensibilidade culinária do trio, ele começa a dar dicas de como preparar anões saborosos e consegue prender sua atenção. Thorin é o único que percebe a enrolação, enquanto os outros anões se ofendem e chamam o hobbit de traidor. Os primeiros raios de sol já estão chegando quando a figura imponente de Gandalf aparece em cima de uma grande rocha. Com sua voz mais profunda, ele anuncia que a alvorada há de vencer os inimigos. Os trolls não entendem nada e só perguntam se o mago é comestível. É então que ele quebra a rocha ao meio e a luz passa pela fenda, transformando os cozinheiros em estátuas de pedra. Depois disso, Thorin faz as pazes com Gandalf. Os dois estranham a presença de trolls por ali, pois isso não acontece desde que a região se libertou de um antigo poder maligno. Sabendo que aqueles 3 não podem ter caminhado até ali durante o dia, eles desconfiam que haja uma caverna por ali e logo a encontram. O interior está em completa desordem e o fedor é intenso, mas também há muito ouro e objetos de valor. Sem poder carregar tudo, os anões começam a enterrar o ouro para vir buscar depois. Thorin também encontra espadas de altíssima qualidade.
Para seu desgosto, Gandalf afirma que elas foram feitas por elfos. Isso significa que essas espadas podem indicar a presença de orcs ou goblins através de um brilho azulado. Portanto, Thorin deixa o preconceito de lado e escolhe uma para si. Gandalf oferece uma menorzinha a Bilbo, que mesmo confessando que não sabe usá-la, aceita com relutância a bela espada. Saindo da caverna, a companhia encontra Radagast esbaforido para falar com Gandalf. Ele relata sua visita à fortaleza de Dol Guldur e alega ter visto o Necromancer, uma entidade nefasta que tem o poder de controlar os mortos. Diante da incredulidade de Gandalf, Radagast lhe entrega um embrulho para provar o que diz e avisa que aquele objeto não é deste mundo. Então um uivo medonho é ouvido e Bilbo teme que seja um lobo, sem saber que é algo muito pior. As duas feras que atacam Thorin de repente são wargs, a montaria preferida dos orcs. Muito alarmado, Gandalf pergunta se ele contou a mais alguém sobre a jornada e Thorin jura que não. Para piorar a situação, todos os cavalos fugiram com medo dos wargs e agora os anões não têm como sair dali. Então Radagast se oferece para despistar o inimigo com seus coelhos super rápidos. O plano funciona bem e o único orc que fareja os anões é logo abatido por um dos arqueiros. Porém sua queda alerta os demais, que mudam de rumo rapidamente. Batendo em retirada, os anões entram num buraco atrás de Gandalf. Os orcs correm até lá, mas são derrubados por flechas antes de chegar. Gandalf guia os anões através de uma galeria de túneis até chegar a uma cidade de elfos chamada Rivendell. Thorin desconfia que tenha sido de propósito e fica furioso. O próprio Gandalf admite que a situação vai requerer muita diplomacia. Os visitantes são recebidos pelo elfo Lindir e logo em seguida chega o líder, Lord Elrond. À frente da cavalaria, ele diz que acabam de vencer um bando de orcs do outro lado da passagem. O elfo dá as boas-vindas a Thorin e oferece uma refeição a todos os anões, que estranham os pratos saudáveis. A música suave também não agrada muito à nova plateia. Elrond reconhece as espadas encontradas na caverna dos Trolls. Ele também sabe ler os trechos mais obscuros do mapa, que estão escritos em runas lunares. A mensagem explica a posição e o momento em que o sol ilumina a fechadura da porta secreta. Isso significa que Thorin tem que estar lá num dia específico para vê-la, e a data não está muito longe. Lord Elrond percebe que o interesse no mapa não é só por curiosidade e avisa Thorin que essa empreitada pode ser um erro. Enquanto isso, os orcs estão se explicando a Azog que está bem vivo e apenas substituiu o braço por uma garra. Obcecado pela vingança, ele alimenta seus wargs com o mensageiro que trouxe as más notícias. Em Rivendell, Elrond leva Gandalf a uma emboscada diplomática. Ele encontra a poderosa elfa Galadriel e o mago Saruman esperando por ele, com o intuito de convencê-lo a abandonar os anões. Após tantos séculos de paz, ninguém quer mexer com o dragão Smaug à toa. Porém, Gandalf questiona essa paz quando há um necromancer em ação e mostra a eles o que Radagast lhe deu. Um punhal que pertencia a um bruxo cruel. Um detalhe importante é que esse punhal foi enterrado com o dono numa tumba impenetrável. Saruman não acredita em nada disso e diz que Radagast está exagerando nos cogumelos. Para ele, os anões encrenqueiros ainda são a verdadeira ameaça. Enquanto Saruman começa um longo sermão, Galadriel se comunica com Gandalf telepaticamente. Ela pressente que os anões estão saindo de Rivendell nesse exato momento e ri da esperteza de Gandalf. Ele estava contando com essa emboscada dos três justamente para despistá-los. Depois que a farsa é descoberta, a elfa pergunta o que Bilbo tem de especial. Sem saber se explicar muito bem, Gandalf diz que são as pessoas comuns que derrotam os males mais terríveis. Antes de desaparecer, Galadriel promete ajudar Gandalf sempre que ele chamar. Enquanto isso, a companhia dos anões enfrenta um caminho difícil no meio de uma tempestade. Quando rochas enormes começam a se deslocar, Balin diz que isso é um ataque proposital. Ele mostra que a montanha vizinha não só se mexe, como é ela quem está atirando rochas. Os anões ficam surpresos com a descoberta de que gigantes de pedra realmente existem, e totalmente chocados ao perceber que estão andando sobre um deles. Todos fazem o possível para se equilibrar na beirada enquanto os titãs se enfrentam. Por um instante, Thorin pensa que seus amigos foram esmagados, mas depois vê que conseguiram se encolher a tempo. Só Bilbo fica pendurado pela ponta dos dedos e o príncipe quase despenca tentando salvá-lo. Irritado com a fragilidade do Hobbit, Thorin diz que ele não deveria ter vindo, pois não se encaixa no grupo. A companhia então entra numa caverna para passar a noite e Thorin anuncia que partirão ao amanhecer. Balin lembra que o combinado era esperar por Gandalf, mas Thorin diz que os planos mudaram. Não muito longe dali, os wargs já farejam a presença dos anões. Bilbo arruma suas coisas antes que os outros acordem, com a intenção de voltar a Rivendell. O anão que está de vigia tenta convencê-lo a ficar, mas Bilbo acaba sendo rude e diz que não está acostumado a viver sem rumo como eles. Nesse momento, o vigia nota que a espada de Bilbo está emitindo um forte brilho azul. Thorin também pressente o perigo, mas não consegue alertar a companhia a tempo. O chão começa a se abrir debaixo deles e os anões escorregam por um longo túnel até cair num desfiladeiro lotado de goblins.
A pequenez de Bilbo o salva pela primeira vez quando os anões são levados como prisioneiros, mas ninguém o vê encolhido. Infelizmente, sua sorte não dura muito. Um Goblin o ataca logo em seguida e os dois lutam brevemente antes de cair no precipício. Thorin é levado ao rei dos Goblins, que o reconhece imediatamente e manda um mensageiro avisar Azog. O príncipe fica aturdido ao ouvir que o temível orc ainda está vivo. Lá embaixo, Bilbo acorda com a chegada de uma criatura chamada Gollum, que deixa cair um anel reluzente. Após a saída da criatura, Bilbo guarda o objeto consigo sem que ele veja, e então usa a espada para se defender. A estranha criatura parece conversar consigo mesma o tempo todo, como se mais de uma pessoa habitasse aquele corpo. Uma delas é claramente mais agressiva e planeja comer o hóspede assim que possível. Dialogando com a personalidade mais dócil, Bilbo convence Gollum a brincar de charadas enquanto discretamente procura a saída. Na última rodada, o Hobbit desafia Gollum a adivinhar o que está em seu bolso. Gollum começa a surtar quando se dá conta de que é seu precioso anel. No covil dos Goblins, o rei também está enfurecido. Ele reconhece as espadas como as famosas ceifadoras de Goblins, e então ordena que os anões sejam trucidados imediatamente. Antes que isso aconteça, a caverna é atingida por uma explosão de luz e vemos que é mais uma entrada triunfal de Gandalf. A surpresa enche os anões de ânimo e eles começam a reagir. Ainda fugindo de Gollum, Bilbo leva um tombo e o anel voa para fora de seu bolso, girando no ar antes de se encaixar perfeitamente em seu dedo estendido. Assim que isso acontece, o Hobbit se torna invisível, e o Gollum não consegue vê-lo. Os anões lutam bravamente e estão quase escapando dos Goblins quando o rei surge no caminho, arrebentando uma ponte. Gandalf espeta seu olho esquerdo com o cajado antes de golpeá-lo. Isso o derrota, mas seu corpo pesado leva a ponte junto, com todos os anões se segurando por um fio. Apesar da queda feia, todos sobrevivem. Assim que Gandalf diz que poderia ter sido pior, o rei desaba em cima deles e uma horda de Goblins começa a descer para lá. O mago então abre caminho pelos túneis, passando por Bilbo sem enxergá-lo. Gollum se esconde atrás de uma pedra enquanto os anões passam e o Hobbit considera aproveitar a invisibilidade para acabar de vez com ele. Porém, ele não tem coragem de fazer isso e só o derruba no caminho da saída. Percebendo que o inimigo fugiu, Gollum lhe jura ódio eterno. Quando Bilbo alcança a companhia, Gandalf está procurando por ele. Thorin aposta que ele deu no pé na primeira chance de abandoná-los, mas então Bilbo volta a ser visível e revela sua presença. Admitindo que está ansioso para voltar para casa desde que a jornada começou, ele explica que é exatamente por isso que não fugiu. Ele sabe que os anões não podem voltar para a casa deles e quer fazer a sua parte para mudar isso. Todos se emocionam com a sua fala, menos Gandalf, que tenta esconder seu assombro ao ver o que está no dedo do Hobbit. Os anões mal se livraram dos Goblins e já são atacados pelos orcs, que mandam seus ferozes wargs na frente. Enquanto Bilbo derrota uma das feras sem querer, Gandalf vê que o grupo está encurralado diante do precipício e manda que todos subam nas árvores. Com a ponta do cajado, ele captura uma borboleta e sussurra alguma coisa antes de soltá-la. Quando Azog chega, ele diz a Thorin que ele tem o mesmo cheiro de medo que seu pai teve no fim. Os wargs começam a quebrar os galhos e os anões pulam para a árvore seguinte até que todos acabam amontoados na última. Gandalf combate os wargs com fogo e ajuda os outros a fazerem o mesmo. Eles mal têm tempo de comemorar a vitória e a árvore começa a ceder, ficando inclinada sobre o abismo. O olhar de Thorin cruza o de Azog enquanto ele ouve os gritos dos amigos. Movido pela raiva, ele novamente avança sozinho contra o inimigo. Mas dessa vez a coragem não é o suficiente. Azog praticamente o massacra e, ao vê-lo caído, pede que lhe tragam sua cabeça. Quando um dos orcs se aproxima do príncipe e ergue a espada, Bilbo o derruba de repente. Os dois rolam no chão e o Hobbit finca a espada no peito do inimigo. Furioso, Azog parte para cima do Hobbit com vários wargs, mas os anões impedem o ataque. Enquanto a batalha começa, a borboleta obediente retorna com um bando de águias majestosas. Elas dão carona aos anões que caem dos galhos, jogam os wargs no abismo e transportam o restante do grupo para fora dali. Gandalf é o último a embarcar e Azog fica para trás, urrando de ódio. Thorin ainda está desacordado quando todos se reencontram, mas Gandalf consegue reanimá-lo para alívio geral. A primeira coisa que ele pergunta é onde está Bilbo. Arrependido de seu julgamento precipitado, Thorin o abraça e diz que estava muito errado a seu respeito. Então o príncipe avista a montanha solitária e um dos anões mostra que um pássaro está voando para lá. Apesar de não ser um corvo, Thorin aceita aquilo como um bom sinal e Bilbo até diz que o pior da jornada com certeza já passou. Porém, quando aquele pássaro chega a Erebor e começa a bicar um caracol, vemos que mesmo um som tão baixinho é o suficiente para acordar o terrível Smaug.